Pegue o seu aplicativo, ou se puderem projetar, o Evangelho. E vamos para o versículo 24, em que Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Eu costumo dizer nos funerais que a morte faz parte da vida. Primeiro, porque é inevitável. Todos nós caminhamos para a morte. O nosso dia vai chegar. Mas eu gosto de mostrar quanta vida a morte encerra. E esse exemplo é um exemplo muito bom. O grão de trigo não pode querer ser eternamente grão de trigo, se aferrar ao seu ser grão, porque senão dele não vai sair um novo pé de trigo para gerar novas sementes, novos frutos, novos trigais. E assim o espermatozoide também tem que morrer enquanto espermatozoide, o óvulo enquanto óvulo, para que na fusão dos dois nasça um ser humano. Então vejam que Deus faz tudo no sentido da vida. Afinal, Jesus, quando fala de si na Sagrada Escritura, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há várias maneiras de compreendermos Deus como vida. Então, algumas pessoas se chocam quando ouvem esta palavra. Qual? Vamos prosseguir na leitura. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Como entender esta palavra? Perder a própria vida significa não viver de acordo com o povo do mundo. De prazer em prazer, de balada em balada, só curtindo. Eu quero quem me quer. A gente escuta muito isso. Então, perder a própria vida é nesse sentido, eu assumir a vida nova que Deus propõe, que tem no amor a sua receita e não o egoísmo. Em outras palavras, é viver em função do céu a serviço de Deus. Porque quem for viver em função do céu, necessariamente terá que viver o amor, e o amor requer sacrifício. Então, a cada sacrifício, eu perco a minha vida, na medida em que eu não estou fazendo o que eu quero. Eu não estou me dando gosto a mim mesmo. Eu estou abrindo mão desse pedaço de vida aqui agora pelo outro. Pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu amigo, pelo meu inimigo. Inclusive, até aí chega Jesus. Meus irmãos, quem não tem nada, tem em Deus seu único bem. Quer dizer, se quiser. Porque vai ter aquela pessoa que não tem nada e vai viver a vida inteira reclamando que não tem nada, que é um coitado, que é um infeliz. Reclamando até que, poxa, um nasceu rico, eu nasci aqui pobre, na miséria. Mal sabe que veio numa condição melhor
do que aquele que tem tudo para ser avarento, que tem tudo para ser apegado, que tem tudo para perder o caminho do céu. Agora, mesmo esse, que tem tudo para perder o caminho do céu, vem em iguais condições que o cego, que o feio, que o, desculpem a palavra, a expressão, o burro. Por quê? Porque a salvação está à disposição de todos. Não interessa a sua condição estética, a sua condição intelectual, a sua condição financeira. Porque todo mundo pode amar a Deus, todo mundo pode rezar, todo mundo pode fazer o bem. E segundo o caminho que Nosso Senhor deixou na sua embaixada, que é a Igreja Católica, todo mundo pode se confessar, todo mundo pode comungar. Então ninguém tem desculpa. Então, nesse sentido, estamos todos em pé de igualdade. Até porque o juízo de Deus será conforme os frutos que nós demos dos talentos que recebemos. A quem muito foi dado, muito será cobrado, está na Sagrada Escritura. A parábola dos talentos fala sobre essa necessidade de darmos frutos. Então, por isso Santo Agostinho, que é doutor da Igreja, já dizia: quem tem Deus e mais alguma coisa, tem menos do que aquele que tem só a Deus. Por quê? Porque essa alguma coisa ou esse alguém é um espaço no meu coração que Deus não entrou. E aí, se esse espaço é de 30%, eu vou ter 30% de sede de felicidade. Se é de 50%, eu vou ter 50% de sede de felicidade. Ah, padre, mas eu não posso então amar meu irmão, meu pai, minha mãe? Pode. Mas muito mais amar Deus que lhe deu esse pai, esse irmão, esse parente. Porque muitas vezes nós caímos na idolatria. E essa pessoa passa a ocupar um espaço que é de Deus. Infeliz do homem que fizer isso. Especialmente no caso de morte. Vai querer morrer atrás. Não vai suportar. Então a felicidade nesta vida não pode estar condicionada a pessoas, a riqueza, a nenhum tipo de criatura. Criatura é tudo aquilo que não é o Criador. Por isso, quanto menos tivermos, menos apegados seremos, menos sofreremos, seremos mais livres. Porque uma das fontes de sofrimento são os apegos. Pessoa apegada à beleza, fica feia. Passou um maluco, jogou ácido na cara dela, e aí agora está deformada e quer morrer. Porque antes era a princesa de Sabá. E agora ficou, entre aspas, feia. Entre aspas, porque a beleza deve ser muito mais do coração do que do rosto, do que do corpo. A beleza deve ser muito mais espiritual. Mas isso é terrível para quem se aferra a um padrão estético. Pessoa que idolatra o dinheiro, fica pobre, tem um grande prejuízo financeiro, entra em depressão. Mas não existe só o pecado da idolatria, que são esses apegos. Quando eu faço de uma realidade criada, de uma criatura, o meu Deus, aquilo é o meu ídolo, cuja posse, se eu não tenho, gera sofrimento. Senão que existem outras duas fontes, sem pretender esgotar o tema. Outras duas fontes de sofrimento. A consequência do meu pecado é uma delas. Então imagina, já que estamos no meio militar, aquele milicão, porque uma coisa é um militar e outra coisa é um milico.
Uma coisa é o militarismo, outra coisa é o miliquismo, que é uma deformação do militarismo. O militar que deforma a doutrina. E é aquele camarada que abusa da sua autoridade, que dá carteirada, que é mandão. Então, esses saem da caserna e ficam isolados, sem amigos, porque enquanto aqui estiveram, foram arrogantes, prendiam, humilhavam, e agora não tem ninguém. Eu estou sofrendo o que eu plantei. Mas o bom no reino de Deus é o quê? Que a qualquer momento eu posso me arrepender do meu passado torto. A qualquer momento, não importa a quantidade nem a gravidade dos meus pecados, Deus me perdoa. Olha que lindo o que Jesus diz a Santa Faustina no Diário da Divina Misericórdia, falando da sua misericórdia para conosco, homens e mulheres. Quanto mais afundado estiver o pecador no pecado, mais direito tem a minha misericórdia. Não há pecado tão grave que não possa ser aniquilado na fornalha ardente da minha misericórdia. Eu, quando perdoo, esqueço. Então, não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso começar agora e escrever um novo fim para a minha história. Agora o diabo vai fazer você olhar para aquele passado de erro, de culpa, se sentir mal. Ele é o acusador. Cuidado com essas vozes na cabeça quando você achar. Eu gosto de insistir nisso, porque as pessoas não sabem quando estão conversando com o demônio. Ninguém vai ter uma aparição do diabo. Não vai. Ninguém vai escutar uma voz de fora para dentro. É dentro da cabeça da gente. É um diálogo em primeira pessoa, em que eu estou me achando péssimo, achando que não mereço mais viver, que eu errei muito, fiz muita bobagem. Sendo que não, o que diz o Salmo? Um coração contrito e humilhado, Senhor, tu não o desprezas. Eu posso começar agora uma nova história. E isso é maravilhoso na fé. No mundo dos homens não é assim. No mundo dos homens impera muito mais o talião. Mas para Deus não. Deus ganha muito mais na conversão de um pecador, ainda que no último momento, do que na condenação. Deus quer a salvação de todos, mas infelizmente nem todos querem a salvação de Deus. Preferem as fábulas humanas, preferem os prazeres do mundo. Vivem em função das suas carências, não do projeto de Deus. E a última forma, a última dessas três que eu quero apresentar hoje, que ilustram bem esse tema. Mais uma vez, sem querer esgotar o assunto. É o sofrimento dito provacional. Então vejam que, no caso dos apegos desordenados, nós temos um sofrimento que é criado e mantido por nós mesmos. No caso da consequência do meu pecado, eu tenho parcela de culpa. Eu fiz bullying com a gordinha, lá no 2º grau, agora a gordinha é minha chefe, pronto. E ela está se lembrando de tudo. Infelizmente, não está vivendo as virtudes cristãs. Eu tenho que segurar o tranco. A melhor maneira de segurar o tranco é mostrar que sou outra pessoa, é ter um momento de pedido de perdão. Olha, lá no 2º grau, eu quero me desculpar porque eu fiz você sofrer. E por aí vai. Se ela for uma pessoa do bem, ela vai perdoar. Se não for, não vai. E aí eu seguro o tranco. Mudo de sessão, mudo de emprego. O que não pode é ser infeliz. O que não pode é viver de modo negativo. É adoecer por causa de sofrimento. É passar a vida murmurando. Criando um clima ruim para quem vive ao meu redor. Isso você não merece e ninguém merece. Ter, parecer ter e parecer ser são as 3 loucuras do mundo moderno.
materialismo. E hoje, com as redes sociais, tem a cultura da fachada. As pessoas precisam estar o tempo inteiro fazendo selfie do que estão comendo, onde estão nas férias, se exibindo, se mostrando. Pessoas que vão ficando cada vez mais consumistas e gastando cada vez mais o bem mais precioso que nós temos para ganhar o céu, que se chama tempo. Volta ao conceito de tempo de Santa Teresinha, que para mim é o mais perfeito que existe. Tempo é tudo que temos para ganhar o céu. E tem gente que passa 24 horas no Instagram. Segue fulano, beltrano, cicrano, mas não segue Jesus. E é o tempo inteiro caindo mensagem. Olha aqui esse lançamento da moto. Olha essa receita. Se liberte, criatura. Um cristão não pode viver desse jeito. Acorda. Agora, o pior é que essas pessoas se acham boas, porque vão à missa no domingo, dão uma esmolinha ali, reza um pouquinho à noite, está tudo certo. E passa o dia inteiro perdendo tempo. Negligenciando, às vezes, o próprio lar. Tempo que poderia estar gastando com a esposa, com o marido, com o filho. Numa obra de caridade na igreja, está lá. O dia inteiro surfando, Instagram, YouTube, etc. Você pode surfar. Sim, nós precisamos de lazer, de espairecer, mas tenha a justa medida como limite. É a virtude da temperança. Hoje é tudo em excesso. Sextou, vou beber todas. Você não vai beber todas, porque embriaguez é pecado mortal. Pode beber, não é pecado beber, com medida. A gente precisa de tempo para tudo, ensina a Sagrada Escritura. Vida equilibrada. Hora para comer, hora para dormir, hora para se divertir, hora para estudar, hora para se organizar. Então, quanto menos buscarmos ter, tem pessoas aí com 3 empregos, porque os sonhos são todos materiais. A pessoa está vivendo na horizontal. E aí depois não se queixe, se quando chegar do outro lado, escutar o ascensorista dizer, desce. Tem gente que não vai nem entrar no elevador, vai cair num tobogã. Então, quanto menos buscarmos ter e parecer ser, mais tempo teremos para as coisas de Deus. Mais tempo teremos para o amor. E estaremos menos distraídos do caminho do céu. E mais felizes seremos. Sabem por quê? Porque amar nos torna felizes. Cito o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, cardiologista, médico, que começou a ver a diferença abissal entre os pacientes dele que amavam e os carentinhos, os que não amavam, os magoadinhos. Ficou chateadinho porque eu chamei de carentinho e de magoadinho? É a minha técnica. Quem ficou chateadinho porque ouviu o padre falar carentinho é porque é carente. Magoadinho é porque é magoado. Eu sou ruim, moçada. Tá? Eu gosto de chacoalhar a criatura, porque a gente precisa acordar. Tá? Muita gente está vivendo aí no mundo da lua. Bora acordar. Até porque não fui eu que ofendi você. Se você se sentiu ofendido com isso, foi a sua consciência que apitou. Freud explica. Tá? Então, amigos, ok? Amici, como dizem os italianos. Vou dizer uma coisa para vocês. Na minha vida inteira, eu nunca vi uma pessoa tão feliz quanto uma irmã missionária da caridade, que era minha, entre aspas, garçonete, quando eu fui pregar o retiro
dessa congregação no Rio de Janeiro no ano passado. Era um sorriso 24 horas. Ela exalava paz e felicidade. Eu não sei explicar o que é isso. É um perfume espiritual que a pessoa tem. Sabe aquela pessoa que, quando vai embora, você tem vontade de falar, não, fica mais um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho mais. Agora, isso é o quê? Isso é reflexo de uma vida em Deus, entregue, santa. Isso está ao alcance de quem quiser. A boa notícia é essa. Todos nós podemos chegar a isso. Hoje em dia, a gente vai ver as pessoas procurando fazer uma terapia ou coaching. O que é o coaching? É esse trabalho que ajuda as pessoas a tirarem o melhor de si, a chegar à excelência em algum campo da vida. Vem do inglês treinador, né? Então, é um treinador que me ajuda a chegar à medalha de ouro. E as pessoas estão procurando o que com isso? Foco. Foco é importante em tudo na vida. Importante ter foco profissional. Mas vamos lá. Foco em resultados profissionais ou em outras áreas é importante desde que não nos tire o foco existencial mais importante, que é o céu. Esse deve ser o nosso eixo. Essa deve ser a nossa orientação. Sempre que eu vou ao cemitério, eu procuro botar as pessoas para pensarem que a próxima pessoa que vai estar estirada ali pode ser ela. Então, estamos preparados? Estamos vivendo de modo a merecer o céu, porque não é todo mundo que vai para o céu. Hoje é um tal de se achar que todo mundo que morre vai para o céu. Não vai. Pouquíssimos vão direto para o céu. A maioria passa pelo purgatório. E muitos vão para o inferno. Isso tem que ser dito. Que hoje as pessoas entram numa falsa consolação. Então, para se consolar, eu tenho que imaginar que meu pai, minha mãe, meu irmão foi para o céu. Por quê? Porque meu pai, minha mãe, meu irmão. Também, vamos lá, cuidar do outro lado. Não adianta se desesperar. Ai, meu Deus. Meu pai estava no pecado, então ele está necessariamente no inferno. Existem, sim, indícios de salvação, existem indícios de condenação. Mas o que aconteceu no último momento, ninguém sabe. Não sei se aquela pessoa que estava no pecado teve atos meritórios somados à oração de tanta gente pela conversão dela, e isso na última hora gerou um arrependimento. Então, cuidado para não entrar nesse tipo de raciocínio, que é tudo que o diabo quer para botar a gente para baixo. Uma vez, eu estava aqui celebrando um 7º dia, e teve uma moça que chorou a missa inteira. Aí, quando chegou no final, eu fui perguntar se estava tudo bem, e ela disse, eu estou muito angustiada. Por quê? Não, porque a minha mãe se condenou ao inferno. Aí eu falei, que certeza você tem? Você esteve lá para ver ela condenada? Ela, não, padre, mas... Aí começou a falar. Aí eu disse isso para ela, que eu acabei de dizer. Por que eu vou assumir uma certeza que eu nunca vou ter, se essa certeza é prejudicial? Fiquemos com o seguinte: Deus é justo, não condena ninguém sem própria culpa, como não salva ninguém sem próprio mérito. E Deus é misericordioso. Isso deve nos bastar. Sermos gratos a Deus por termos convivido com essa pessoa. Uns mais tempo, outros menos tempo. Porque se na psicologia nós aprendemos, como eu gosto de falar, a frase de Chaplin, a contar o jardim pelas flores e não pelas folhas que caem,
Ou seja, focar no que eu tenho, focar no positivo, é por aí que eu devo me orientar. Cuidado com os padrões de pensamento que tiram a paz. Tudo que o diabo quer é que eu perca a paz, para perder a fé. No fundo, o que ele quer é atacar aquela que é a nossa última tábua de salvação, que é a virtude da fé. Atacou a fé, ganhou a guerra. Ai daquele que perde a fé. Então, meus irmãos, foquemos no céu. Focar em Deus gera felicidade já nesta vida, além de me garantir o céu. Olha que coisa boa. Eu não conheço nenhuma pessoa de caminhada, consagrada, seja leigo, seja religioso, seja padre, tá? Que não seja feliz. Todos são felizes, todos têm paz interior e todos têm problemas. A vida é feita de perdas e ganhos, não lhe contaram, não? O diabo é que vai fazer você achar que a grama é verde no jardim dos outros. No seu jardim nem grama tem. Hã? Ele é o pai da mentira. Eu quero fazer aqui uma pergunta. Bem séria. Se você recebesse diagnóstico de uma doença terminal e soubesse que só teria 3 meses de vida, para pensar agora. Você está no médico e ele está falando, o seu câncer não tem cura. E o melhor prognóstico dá 3 meses de vida. O que você faria? O que você mudaria? Aí a gente vai ver muitas pessoas dizendo, eu iria me reconciliar com as pessoas que eu magoei. Iria perdoar as pessoas que me magoaram. Eu iria conviver mais com os meus parentes, com os meus amigos. Iria beijar, abraçar, dizer eu te amo. Precisa do diagnóstico de câncer para isso? Por quê que a gente só faz as coisas desse jeito? Que tal começar agora? Porque o agora, o hoje, é tudo que a gente tem. O futuro começa hoje. O futuro é uma sequência de hojes. É o hoje de hoje, o hoje de amanhã, o hoje depois de amanhã. Assim eu construo o futuro. E assim eu construo um passado de mérito ou demérito, do qual eu posso me orgulhar ou me envergonhar. Mas ainda que eu me envergonhe na fé, o perdão de Deus põe uma pedra, extingue e me ajuda a começar de novo. Isso é maravilhoso. E isso só a fé tem. Só a fé copiou. Não tem nenhuma terapia que vai dar essa segurança para você. Porque fé depende de quê? De crença. Terapia não dá crença a ninguém. Na fé eu tenho certeza de que Jesus é Deus, de que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que está escrito ali é verdade. Freud não me dá isso. Nenhum filósofo vai me dar isso. Ninguém. Kierkegaard, que é muito bom, é cristão. Ninguém. Só Deus. E quantas pessoas só botam fé em terapia, só colocam fé em remédio. Vai morrer seco e não vai resolver seu problema na raiz. Tá? Remédios ajudam. Tem casos em que eles são necessários. Mas a raiz da maioria das nossas mazelas é espiritual. E eu falo com conhecimento de causa, eu tenho pós-graduação em saúde mental. Digo a vocês que a maioria das questões psiquiátricas tem raiz espiritual. E não é porque fizeram um trabalho de macumba. Quando a gente fala isso, as pessoas acham, tem olho gordo. Não! É problema da pessoa. De fé, de esperança, de caridade, as virtudes teologais. Inclusive, quando eu falo de fé, falta até de fé em si mesmo. Por uma autoestima baixa e por aí vai. Então, você colocando foco
Já vai eliminar tantos problemas. Eu fiz uma palestra tem pouco tempo sobre isso aqui. Vou repetir de novo, porque muita gente queria participar e não pôde. Então, que tal a gente mudar de vida enquanto está tudo bem, enquanto a gente tem saúde? Eu vou recomendar aqui para vocês um livro que mudou a vida de um coronel nosso. Ele falou para mim assim: padre, essa leitura foi a melhor que eu já fiz. O livro que mais mexeu comigo e mais me fez mudar chama-se Tratado do Purgatório. Disponível de graça na internet. Dever de casa de vocês dessa semana. Quem não é aqui da paróquia sabe que aqui eu sempre passo um dever de casa, que eu espero que façam, né? Porque senão, desculpem, eu vou falar uma palavra pesada que vem do Evangelho. A gente está tirando pérolas aos porcos. Por quê? Porque nós, padres, preparamos com carinho uma homilia. Rezamos a homilia. Pelo bem do povo de Deus. E o povo de Deus, se entra por aqui e sai por aqui, como fica? Vamos retribuir esse carinho, esse amor do Senhor, né? Que deixou uma igreja para cuidar de nós, para nos indicar o caminho do céu. Meus irmãos, no Tratado do Purgatório, a gente começa a ver as consequências dos pecados leves. Muita gente não está nem aí para o pecado leve, só se preocupa com o pecado grave. Superou o primeiro grau de humildade de Santo Inácio de Loyola. Mas Santo Inácio fala de 3 graus. No segundo, existem 2 aspectos: a fuga do pecado venial e a busca da indiferença com relação às coisas da vida. Ou seja, para mim, tanto faz se está chovendo ou se está fazendo sol. Tanto faz se eu tenho camarão para comer ou carne moída. Indiferença. Acabei de construir até aqui esse raciocínio que permite entender que as idolatrias fazem mal, geram sofrimento. Então, vejam, a partir desse conhecimento da realidade do purgatório, nós vamos atrás, por exemplo, dos meios que a igreja dá para morrer amanhã e ir direto para o céu. E vejam que interessante, um exemplo de São Luís Gonzaga, um santo que morreu novinho, tinha uma vida muito regrada, e aí ele sabia que tudo que a gente faz, consagrando a Deus, por amor a Deus, tem valor. E aí, perguntaram a ele, se você soubesse que iria morrer amanhã, ele estava jogando futebol, o que você faria agora? Aí ele, eu continuaria jogando futebol. Sabem por quê? Porque o futebol é entretenimento. Se não estão nos excessos que eu comentei aqui, são necessários para que a gente espaireça e tenha saúde mental. Então, está num contexto divino. Nós precisamos cuidar do espírito, da mente, do corpo também. Até a consulta médica que eu vou, como cuidado ao meu corpo, templo do Espírito Santo, tem valor eterno. Quando a gente se cuida, não por uma doença chamada hipocondria, que é aquele medo, aquele desespero da morte, mas justamente por conta disso, eu quero ficar nessa vida o tempo que Deus quiser para fazer o máximo de bem que eu puder. Isso está perfeito? Isso está ordenado. E aí, eu quero aqui abrir um parêntese, porque muitas pessoas perguntam sobre as aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Padre, eu acho que está para acontecer, é iminente e tal, o que eu faço? Porque eu estava com um projeto
de fazer um mestrado, mas eu acho que não vou ter tempo, que eu vou perder tempo com esse mestrado. Vamos lá. São Luís Gonzaga em ação, aplicação desse ensinamento do santo. Esse mestrado você está tirando é para ganhar mais dinheiro? Não, eu vou ganhar mais dinheiro, mas o meu objetivo não é esse. Você está buscando esse mestrado para captar aplauso? Não. É por excelência profissional? É. Vai ajudar você a ser um melhor profissional? Sim. Então, é por amor a Deus? É. Faça. Continue a vida normal. Ninguém sabe. O dia e a hora que Jesus vai voltar. Então, tem gente que começa com as loucuras dessa e muda a vida em função de uma ideia que colocou na cabeça, que não é nada que o magistério da igreja ensine. Nós seguimos a igreja, para isso ela foi instituída, para isso o Espírito Santo está nela, para nos levar para Deus. Quando temos um problema, muitas vezes achamos que Deus se esqueceu de nós, ou nos ama menos do que aqueles que têm tudo, pelo menos aparentemente, né? Aos nossos olhos parece que tem tudo. Esse tipo de atitude me remete a Mateus 6:21, que diz o quê? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Muitas vezes nós pensamos assim, que Deus nos abandonou, que esqueceu de nós, porque nosso tesouro está onde? Na prosperidade material. Então, estou passando um perrengue, Deus não está olhando para mim. Ou na saúde. Estou doente, Deus não está olhando para mim. No afeto das pessoas, no êxito profissional e por aí vai. Quando ficamos sem nada na bancarrota, aí Deus nos permite ver se nosso tesouro está nele. Pois se estiver, não nos abalaremos. Já que para nós cristãos verdadeiramente convertidos, o que importa é estar a caminho do céu, eu me perceber em paz, porque eu sei que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Pelo menos não tenho consciência de pecado, a minha consciência não me acusa, eu estou em dia com as minhas, aspas, obrigações religiosas de fé. Então, isso é o que importa, viver na graça, fazer o bem. Este deve ser o parâmetro da vida do homem. Quem tem este foco não se abala diante das cruzes da vida. Quantas pessoas aí não se acham menos porque têm um problema psiquiátrico? Elas olham para os outros assim. Não. Nós temos um valor infinito para Deus. Deus derramou o seu sangue na cruz, porque Jesus era Deus, por cada um de nós. Por pecadores. Imagina. Por pessoas bonitas e feias, doentes e saudáveis, por todos. Então, cuidado com essas fustigações do diabo. Veja uma frase de Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja: quanto mais Deus nos ama, mais sofrimento nos dá. Isso escandaliza muita gente, né? E aí, por quê? Vamos tentar entender? Não só porque, como eu já falei, o sofrimento aqui agora pode denotar o quê? Um apego meu, eu estou sofrendo porque sou apegado. Senão que é na aprovação que eu vejo se tenho confiança ou não em Deus. Se eu acredito ou não no seu amor. Se eu sou ou não sou humilde. Já vou dar exemplo prático para vocês entenderem. Às vezes o sofrimento desnuda a minha ignorância sobre quem Deus é. Vou agora ilustrar esses princípios que eu acabei de falar para vocês num exemplo prático. Uma pessoa que eu atendi, uma pessoa ótima, uma pessoa do bem, uma pessoa que construiu uma linda carreira, com uma bela família, de repente, veio uma provação tenebrosa. E essa pessoa ficou prostrada, caiu em depressão profunda.
E aí, como eu desconfiava, a fé muito rasa, quase nenhum conhecimento de teologia, sobretudo essa teologia do sofrimento que eu estou passando para vocês hoje, esse basicão aqui. Enfim, eu comecei a mostrar, ó, a primeira coisa, Deus está querendo colocar a sua fé no lugar. Justamente porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa inteligente. Ele está querendo mais amizade com você. Ele quer lhe levar mais. Ele quer lhe dar um céu melhor. Ele vê em você um potencial maior de fazer o bem do que o que você tem feito. Olha esse outro lado. E aí, uma outra vez, numa outra sessão, conversando, essa pessoa virou-se para mim e disse assim: padre, eu sempre fui uma pessoa do bem, justa, sempre procurei dar o melhor de mim. Eu não mereço o que eu estou passando. Quantos não dizem isso? Eu não mereço o que eu estou passando. Aí vamos lá. Ué? Ah, tiraram, claro, estamos na quaresma. A via sacra. Compara o seu sofrimento com o que Jesus passou na via sacra. E eu pergunto, você está sofrendo mais do que ele sofreu? Pergunta número 1. Pergunta número 2, Jesus mereceu o que ele passou? Ou o que ele passou foi por nós? Ou ele simplesmente nos substituiu naquilo que nós mereceríamos, que seria a morte, o salário do pecado é a morte. E o terceiro ponto, que é muito importante, raciocinem comigo, que preste bem atenção. Tá? Quando eu digo, eu não mereço, o que está acontecendo aqui? Imagina a cena. Olha só, Deus, será que você não está enxergando que eu sou uma pessoa tão boa e do bem? E que você está sendo injusto comigo? Quem é o autor da justiça? É você? Quem inventou a justiça e colocou o senso de justiça no coração do homem? Fui eu? Olha o que eu estou dizendo. Será que você não tem misericórdia e não vê o quanto que eu estou sofrendo? Porque se eu estivesse no seu lugar, eu não me permitiria sofrer o que eu estou sofrendo. Você tem um coração duro, ou está cego, ou indiferente. É isso que eu estou dizendo para Deus. Sem me dar conta. E aí, eu volto àquele ponto que eu já falei em homilias pretéritas, e eu vou repetir. Quando a gente estiver julgando Deus, quem quer que esteja chateado com Deus, o problema está em você, não está em Deus. Isso é indicativo que falta conhecimento doutrinal, que você precisa de uma leitura, você precisa conversar com um sacerdote, pegar algum programa aí no YouTube que explique esse ponto que você não está conseguindo entender. Mas jamais Deus pode ter qualquer defeito, senão ele não é Deus. A característica principal de Deus é de ser um ser perfeitíssimo, de ser origem e fonte de todas as virtudes, que ele tem em grau máximo. Defeito é uma coisa humana. Então, esse tipo de suspiro mostra um grau de soberba da nossa parte, ignorância sobre a pessoa de Deus. E olha que interessante. Quando Deus onisciente se apresenta para nós, o que quer dizer isso? Aquele que tudo sabe. Se ele tudo sabe, ele sabe o que é melhor para mim. Ele está me mandando um sofrimento provacional para tirar da minha alma as ervas daninhas. Por exemplo, um apego. Por isso que agora eu fiquei na bancarrota. Porque se eu continuasse apegado, eu iria para o inferno. E Deus agora me quer no céu e está me deixando aí para me dar a chance. Agora sou eu que escolho, nós temos livre-arbítrio. Aí você escolhe o que? A blasfêmia? Ou simplesmente confiar na providência, começar do zero de novo, com esperança, com fé. As escolhas são nossas. E no final dessa vida, nós teremos o saldo.
das nossas escolhas. Vejam os místicos da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus. Morreu aos 24 anos, tuberculosa. E ali, no alto das suas hemoptises, tossindo sangue, sofrendo com dor, ela não murmurava, ela não se queixava. Não se vitimizava para ninguém. Pelo contrário, ela pedia a Deus mais sofrimento. E aí, quem não é místico, quem não entende nada de fé, quem não entende a chamada loucura da cruz, por que a Bíblia fala de loucura da cruz? Porque para o mundo, com esses parâmetros materialistas de prazeres, inclusive a falsa ideia protestante, judaica, de que se eu sou do bem, Deus vai me premiar. Se eu estou doente, eu tive um prejuízo, é porque Deus está me castigando por causa de pecado. Essa teologia não é nossa. Deus não funciona desse jeito. Então, Santa Teresinha não pedia mais sofrimento porque era louca. O que de belo existe nesse tipo de pedido? Resposta: a busca de uma maior semelhança com Jesus. Ela queria sofrer, ela queria mais sofrimento, para que este sofrimento pudesse salvar outros. Então ela queria sofrer o que aprovesse a Deus, podendo culminar com a morte, inclusive, contanto que essa entrega servisse para salvar pecadores, que é exatamente o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio morrer por nós. Desde a sua encarnação, ele sabia que tinha vindo para morrer. E não pediu em nenhum momento para o Pai, ou, sei lá, tentou fugir. Ele até chega a dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas termina a oração como as nossas orações têm que terminar. Normalmente a gente só pede o que a gente quer, né? E se esquece do seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque eu confio no Deus onisciente, aquele que tudo sabe, aquele que me ama, que me quer no céu. E que está me mandando essa provação milimetricamente calculada para o meu bem. E aí cabe a nós, no sofrimento, perguntar o para quê. Procurar saber em que virtudes eu posso crescer, porque assim o sofrimento vai ter sentido, assim o sofrimento vai ter valor. E eu posso dizer para vocês, sabendo que o autor da inteligência é inteligentíssimo, o autor da bondade é bom, o autor da justiça é justo, o autor da compaixão tem compaixão, o autor da misericórdia é misericordiosíssimo, que tudo que ele quer é o nosso bem. Pode ter certeza disso. Qualquer leitura diferente disso que eu estou falando é herética e é fruto de uma ignorância teológica e de tentação do demônio, que o que quer é a blasfêmia, quer que eu me afaste de Deus, quer que eu pare de ir à igreja, quer que eu meta uma bala na cabeça. Não vai resolver. Nunca, jamais. Então, o sofrimento não é um castigo, não é abandono de Deus. Lógico que não é pecado procurar solução para os nossos problemas, devemos fazê-lo, isso inclusive é saudável, fazer tudo que está ao meu alcance para superar essa situação adversa. Agora, tentei, não consegui, daqui a pouco posso até tentar de novo, mas eu vou sendo feliz assim mesmo, durante a jornada. Gandhi já dizia que a beleza da vida está na jornada, na caminhada. Então vamos tirar fruto disso e lembrar, às vezes a gente lê uma frase de efeito, né? Epicuro tem uma frase tão bonita: a boa reputação dos grandes navegadores se deve aos ventos e tempestades, né? E aí a gente lê, acha bonito, acha inteligente, mas na hora que vem o vento e a tempestade, eu não quero ser um bom navegador. Me dá preguiça. Eu quero Rivotril para não ver a tempestade, né? Para baixar a cabeça. Ai, esse vento horroroso. Então, a busca do sofrimento sem uma motivação sobrenatural, que foi o caso de Santa Teresinha, né? Ela tinha uma motivação sobrenatural, é doença mental, chama-se masoquismo. Sofrimento é uma bênção na medida em que, se fiz o que podia para evitar, ele acontece, algo Deus quer com isso, Deus está permitindo. Então, meus irmãos,
Esse é o nosso Deus. Veja que interessante como os nossos critérios são equivocados. Uma vez eu me emocionei muito num testemunho que eu fui lá na Igreja Santa Expedita, há muito tempo atrás. Ali tinha uma família de cegos, todo mundo cego, exceto o pai e a mãe. E aí, gente, tem muito tempo, tá? Pode ser que tenha alguma imprecisão na história dessa família, mas a essência, o miolo é o que eu vou falar para vocês. Eu sei que num determinado momento foi descoberto que o menino ou a menina ia nascer cega e sugeriram à mãe que abortasse, e ela, como católica, disse que não iria abortar. E aí foi dito que ela tinha, o marido, os dois, sei lá, um problema genético que os filhos nasceriam cegos. Tiveram os filhos, todos cegos. Acho que todos, né? Que eu me lembro. Pelo menos tinha uns 4 lá, cegos. E aí, o que me impactou muito, além dessa coragem dessa mãe, de viver o que a fé ensina, de confiar na providência divina, que saber que um cego não é menos ser humano do que o outro. Engraçado, né? A gente fala de inclusão, não fala de inclusão? Agora, eu não quero incluir na vida uma pessoa, entre aspas, defeituosa. Olha que doido. Hoje, se fala até de eugenia, ou seja, fazer o aborto lá da criança que pode nascer com síndrome de Down, porque os pais só querem filhos perfeitos. O que é ser perfeito, eu pergunto a você? E um cego não é perfeito porque ele não enxerga? Qual é o critério de perfeição? O critério de perfeição chama-se santidade. Por isso nós precisamos mudar os nossos critérios. Enxergar além do corpo. Pois bem, e aí a cena linda foi essa moça cega, casada com um homem que enxergava, com um bebê lindo no colo, o bebê dela, filho dela, enxergava, e ela brincando com o bebê, dizendo assim, gente, eu sou uma pessoa feliz e eu sou uma pessoa completa. Parem de sentir pena de mim. Porque você que já viu o amarelo e hoje não pode ver, de repente vai sentir falta do amarelo. E pode até se sentir triste porque não enxerga mais a beleza do azul ou do amarelo. Eu não tenho ideia do que seja isso. Mas eu tenho ideia do que é um abraço, do que é um beijo, do sabor de uma lasanha, da beleza de uma poesia ou de uma música. Eu sou plenamente feliz dentro do equipamento que eu tenho. Olha que lição de vida. Eu sou feliz pelo meu marido, que para quem também não foi problema nenhum o fato de eu ser cega, eu sou feliz pelo filho que eu tenho. E mais ainda, eu sou feliz pelo Deus que me ama. E porque na eternidade eu vou poder enxergar. Basicamente foi esse o discurso. Não sei se exatamente com essas palavras, de uma maneira mais humilde. Porque a gente quer a saúde perfeita, a gente se ressente, a gente pega pais, às vezes, que tem um filho que tem problema, que tem doença, que veio autista, sei lá, que veio com síndrome de Down, e eles se portam na sociedade como se fossem menos, como se tivesse qualquer culpa daquilo ali, como se não houvesse um Deus no comando e no controle. E aí todos nós alejamos essas pessoas por conta dessa pena que a gente sente, da oportunidade que a gente não vai dar para essa pessoa, porque ela vai ser, como dizem as crianças nas brincadeiras, eternamente café com leite. Parem com isso. Nós não podemos fazer isso. A própria psicologia fala que essas pessoas precisam ser atiçadas, precisam ser provocadas como se enxergassem, no caso do cego, como se tivessem a mente plenamente normal, vamos chamar assim, normal entre aspas, com relação à criança com síndrome de Down. Por quê? Porque a fé que a gente bota no outro faz toda a diferença. Isso se chama, em psicologia, efeito Pigmalião. Leia na internet o que é isso. E aí, a gente aprende o quê? Que esses discursos que rebaixam dentro de casa, é aquele pai que fala que o menino não tem jeito, que você só me dá trabalho, isso é péssimo. Isso vai deformando a identidade da pessoa. E isso é o que o marido às vezes fala para a mulher fala para o marido, e por isso, quando a gente vive numa sociedade desfocada de Deus, a gente está vendo cada vez mais adoecimento, cada vez mais pecado. Eu termino com um texto. Uma história, na realidade, que mostra aquilo que eu concluí na minha vida, a partir dos sofrimentos pelos quais eu passei.
Eu já passei por todo tipo de luta, exceto de irmão. Tenho só um irmão e ele está vivinho aí. Até hoje. Até quando Deus quiser. Nós somos muito amigos. Sei que o dia que ele se for vai me doer muito. Mas meu mundo não vai cair. Não sei se eu vou antes dele. A gente não sabe. Enfim. Eu aprendi na vida, com as minhas cruzes, 2 frases. Anotem. São frases da minha autoria, inspiradas por Deus. A partir dessa leitura que fiz do que me aconteceu. 2. Não é Deus que escreve certo por linhas tortas, somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Deus não escreve linha torta. Linha torta é próprio de nós. E outro, com Deus, sempre o produto é melhor do que a encomenda, ainda que as evidências possam indicar o contrário. E vocês vão ver, nessa história que eu vou contar, exatamente isso. A história de um rei que tinha um súdito, eles eram muito amigos, esse súdito era escudeiro desse rei, e eles sempre saíam juntos para passeios, para caçadas. E um belo dia, no meio da caçada, apareceu um leão feroz que voou em cima dos dois. E aí o rei agarrou a juba do leão, começou aquela luta, e pedindo ajuda para o súdito. O que o súdito fez? Ele tinha fé, começou a rezar. E aí o rei reclamando, me ajuda aqui, a gente vai morrer, esse leão vai nos matar e tudo e tal. Resumindo, o rei conseguiu matar o leão, só que o leão, antes de morrer, abocanhou o dedo mindinho do rei. E o rei ficou furioso com isso. Com o dedo doendo, foi para cima do súdito e falou, olha só, você que devia me defender, que é pago para isso, na hora da dificuldade fez o quê? Caiu de joelho e ficou aí com essa sua crendice, rezando para esse seu Deus. Se eu não tivesse lutado com o leão, Deus não ia salvar a gente não, rapaz. Esse Deus seu aí não existe coisa nenhuma, não. E olha só o que aconteceu aqui, por sua negligência. Aí o súdito, que era baiano, disse assim, meu rei, como bom baiano, eu não sei por que isso aconteceu, mas Deus sabe. E eu confio no poder de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, a gente só escapou dessa porque eu rezei, viu, meu filho? E aí o rei ficou danado com essa resposta. Achou aquilo um despautério e mandou ele para o calabouço. Prendeu o rapaz. Não dá nenhum tempo. Ele resolveu sair, fazer um passeio, dessa vez foi sozinho, porque o seu valete de companhia estava preso. E aí, no meio do passeio, o que aconteceu? Ele foi aprisionado por uma tribo de canibais. Os canibais são os índios que comem carne humana, né? E aí, ele ficou desesperado. De repente, lá estava ele, naquela cena típica, né? 2 estacas, uma de cada lado, e ele preso lá. E os índios todos fazendo a dança ritual do sacrifício. O caldeirão já estava lá atrás, entendeu? O cozinheiro da tribo já estava cortando lá cenoura, alho poró, entendeu? Pedindo caldo quinó, imagina, né? Creme de leite. E ele doido lá, desesperado. Ai, meu Deus, meu Deus. Aí, nessa hora clamando para Deus, né? Imagina. E aí, de repente, eis que a dança ritual para. O pajé da tribo olhou para o chefão lá e falou, que loucura é essa? Nós não podemos continuar com este sacrifício? Será que ninguém aqui observou que esse homem é defeituoso? Ele não pode ser sacrificado aos deuses? Falta-lhe um dedo. Pode soltar. Aí, quando soltaram, ele caiu de joelhos. Agradeceu ao Deus em quem ele começou a acreditar ali. Aí saiu correndo para o palácio para desfazer a injustiça que tinha feito com o súdito. Aí foi lá, chegou no calabouço, o pobre coitado estava só a pele e o osso, as costelas aparentes. E aí ele caiu aos pés do súdito, chorando, contou toda essa história e disse, agora eu sei, né? Por quê? Que naquele dia o leão abocanhou meu dedo. Está tudo muito claro para mim. Deus permitiu. Porque senão eu teria virado comida dos canibais. Agora eu não consigo entender uma coisa. Você sempre foi temente a Deus. Sempre foi uma pessoa boa, do bem.
E Deus permitiu que meu coração se fechasse e eu tivesse feito o que eu fiz com você. Você está aí, ó, na pele e no osso, quase morreu por conta da minha maldade, do meu coração duro. Me diga, você que tem mais fé, por quê que Deus permitiu isso? Aí o baianão falou, meu rei, eu sempre fui seu escudeiro, seu valete de campainha. Olha aqui para as minhas mãos. Eu tenho todos os dedos. Se eu tivesse lá, quem é que teria ido para o busto dos canibais? Pronto. As aparências enganam. Com Deus, sempre o produto é melhor do que a encomenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.